Feira do Rolo aqui de Campina Grande, pessoal, bairro da Prata. Essa aqui é a parte das bicicletas. Hoje é 31 de maio, E aqui tem infantil a partir de 150, 150, 200. O amigão aqui já tem, mãe. Muita bike aqui, viu, pessoal? Aqui, ó. 400 essa daqui, 450 de cal. E tem uma Monaca arrumada aqui, ó. Bike primeira. Aqui, ó. Ventilador novinho aqui. E aí, meu patrão? E aqui, pessoal? Quantidade de bicicleta. Tem bicicleta nova, tem usada. Bora, meu patrão. Quanto é essa hoje? É tua? 1.500. Arrumada, E essa? 300. Valeu, meu João. Obrigado. E é assim, pessoal. Peça pra bicicleta aqui é que não falta, mãe.